Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado ao programa pelo convite, por organizarem esse evento. Realmente é algo muito importante a gente poder ter a chance de falar um pouco das pesquisas que nós temos feito, né? Adorei aí as participações do Braulio, do Helder, realmente muito legal ver esses casos da aplicação da conservação, né? E tudo a ver, né? Envolver política e envolver o público nessa questão, né? Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui para não chegar num nível de atraso muito alto, né? Chegou aí a tela? Tá ok, né? Tá tudo ok. Pronto. Bem, pessoal, então eu vou falar aqui para vocês sobre como a gente consegue utilizar coleções científicas para desvendar um pouco das mudanças globais, tá? Então, esse é um assunto que eu gosto de falar, é um assunto que eu trabalho, né? Então, é um conhecimento que muitas vezes está depositado em algum local, né? A gente vai falar disso, como que a gente obtém, né, o melhor uso desse conhecimento, tá? Então, para quem ainda não conhece, né, coleções científicas, né, podem despertar algumas perguntas básicas, né? O que elas são, né? Onde elas estão, para que elas servem, né? Essas coleções. Né? Então, o que são coleções científicas? É uma amostra organizada, tá? Ela pode ser de espécimes que são mortos, tá, gente? Estão coletados, né? Pode ser de partes ou produtos desses espécimes, né? E a gente também tem a coleta de dados que vai ser associado a essas peças, tá? Esses espécimes, a essas partes ou produtos, tá? E essa amostra ela é construída visando o aproveitamento científico, tá? E para a sociedade, né? Então essa informação ela tem uma finalidade científica, mas também tem a finalidade de voltar para a sociedade alguma coisa, tá? Então isso é uma coleção científica, tá? Então essa amostra organizada, tá? E o que só para mostrar aqui o que elas são ainda, a gente tem coleções de diversos tipos, tá? Coleções que são de espécimes e via seca, né? Então a gente tem aqui em cima uma foto mostrando animais, né, taxidermizados, empalhados, né? Então aves, coleção entomológica, geralmente é de insetos, né, na beirinha do alfinete. Tem coleções que são feitas em via úmida, né? Então, por exemplo, para anfíbios, para répteis, né, é muito comum a gente ter esses espécimes preservados em frascos, tá? Então eles ficam guardados ali no álcool, no formol, né? E tem coleções também de plantas, tá? Exicatas, né, que são essas plantas que são prensadas, são desidratadas, né, tentando deixar o material mais seco possível, para serem guardadas também, né? Então, existem diferentes maneiras, né, da gente armazenar o material, vai depender do tipo de material biológico que vai ser armazenado, né? Onde que estão as coleções científicas? Tá? De maneira geral, elas estão em dois tipos de locais, tá? Então a gente tem aqui centros de pesquisa, tá? Um exemplo aqui é o Instituto Butantan, tá? Então são locais que costumam ter o armazenamento de coleções, né, para fins de pesquisa, e também em museus de história natural, tá? Então ali embaixo tem uma foto do American Museum, de história, é um museu americano de história natural, né, lá em Nova York. À esquerda vocês estão vendo uma foto do Museu de História Natural de Paris, tá? Mas esses museus eles têm essa área aberta, né, para visitação, que é muito legal, né, para quem curte, é realmente uma experiência fantástica visitar, né? Mas tem áreas mais ocultas, né, destinadas somente para a equipe, para os técnicos, onde estão essas coleções armazenadas, tá? E, de um modo geral, para que servem essas coleções? Tá? As perguntas mais básicas que a gente pode pensar aqui, tá, gente? Elas, primeiro, são material testemunho de várias pesquisas com biodiversidade. Tá? Então, se você falar que observou tal espécie em tal localidade, né, o seu argumento ele ganha muito mais força se ele tiver um material testemunho. Então, em várias pesquisas científicas, né, é normal acontecer, né, a captura e coleta de espécimes, e eles são depositados em coleções científicas, tá? Esse material que fica acumulado nas coleções, ele fomenta vários estudos de taxonomia, tá? Então, descrição de novas espécies, revisão do conhecimento que existe, né? Isso é tudo feito com base em conhecimento de coleção, tá? E
tem esse viés histórico, né? As coleções, elas capturam, né, um retrato da nossa biodiversidade ao longo do tempo, tá? Que esses espécimes costumam ficar preservados, tá, gente? Considerando que as coleções recebam investimentos, né? Não queimem, não sofram um incêndio, e esses espécimes, eles facilmente, né, viram centenários dentro da coleção, né? Tem espécimes que foram coletados há mais de 200 anos que estão aí nas coleções científicas ainda, né? Servindo para estudos, tá? Então, nessa palestra, eu quero tentar mostrar para vocês 3 pontos-chave sobre o uso de coleções científicas, né? Como que elas podem ajudar a elucidar mudanças globais, tá? Então, através dessas coleções, a gente pode entender alteração de interações entre as espécies, tá? Então, identificar a influência do clima sobre interações bióticas, né? Interações bióticas aqui são, né, eventos de predação, herbivoria, tá? Como que as espécies se associam, né? Se relacionam no meio. A gente pode entender questões associadas com o efeito do clima sobre a fenologia, né? Fenologia das espécies. A fenologia aqui é o quando as espécies estão ativas, tá? Então, esse momento do ano ou do dia em que as espécies estão em atividade, o que elas estão fazendo, tá? Então, existem padrões, né, associados à fenologia das espécies, tá? Então, né, a gente sabe aí que tem espécies que vão estar ativas na primavera, no inverno vão estar mais reclusas, é esse tipo de situação, né? E a gente também pode usar coleções para entender mudanças na geografia das espécies, tá? Então, principalmente agora, frente a essas mudanças climáticas, a emergência climática que estamos vivendo, a gente pode entender como a distribuição geográfica das espécies pode sofrer contrações ou expansões, tá? Frente aos impactos previstos. Tá? Então, começando com um estudo de caso nesse primeiro momento aqui, de alterações de interação entre as espécies, tá? Tem muitas interações, tá, gente, que são bem difíceis da gente observar, né? Mesmo os biólogos que passam horas e horas em campo, dificilmente conseguem observar certos eventos que acontecem no dia a dia das espécies, né? Eventos de predação são um exemplo, tá? Então, é difícil da gente conseguir ver as espécies, né, predando umas às outras, saber quem come quem ataca quem, né, o que faz esses ataques acontecerem, né? De um modo geral, esse conhecimento ele é bem raro, mas a gente consegue capturar indícios disso, né, ao examinar espécimes preservados em coleções científicas, tá? Então a gente consegue examinar cicatrizes, tá, que vão indicar quando uma espécie foi atacada ou não, né? Aqui é o caso, tem um exemplo aqui com uma serpente, tá, gente? A ponta do rabo dela aqui está quebrada e cicatrizada, né? Então aqui provavelmente esse espécime recebeu um ataque na cauda, né? E perdeu parte da cauda, né? Alguns desses animais, eles têm um comportamento de soltar, né, parte do corpo para fugir de um predador, tá? Então, quando um biólogo aí acha, né, um naturalista andando num local, encontra um animal, né, com uma situação assim, muitas vezes dá essa vontade de colocar no potinho, né? A pessoa vai lá, coleta o animal, tá? E esse tipo de espécime preservado, né, o que está ali dentro do potinho é muito além de somente um indivíduo de uma determinada espécie, né? Você tem todo um contexto biológico no qual aquele organismo foi coletado, tá? Então, aqui, esse gráfico é só para mostrar para a gente um pouco da quantidade de estudos que existem com indivíduos que foram, de certa forma, atacados na natureza, e aí você observa as cicatrizes, tá? Para tentar identificar indícios de predação, por exemplo, né? Então, a gente tem muitos estudos aqui acontecendo com roedores, tá? Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui. Roedores, uma parte aqui com lagartos, né? Que geralmente tem autotomia, que é essa amputação, automutilação, né? Autotomia, a gente traduzir essa palavra aí na etimologia dela, né? Então, muitos lagartos, vocês com certeza já viram aí alguma lagartixa de parede perdendo o rabo, né? Para tentar fugir, às vezes, do gato que estava tentando atacar, da pessoa que estava tentando tirar ela da parede, né? Mas isso acontece com, né, outros organismos invertebrados, com crustáceos, com insetos, acontece com moluscos, com anelídeos, né? Então, tem vários tipos de organismos que permitem a gente estudar, né, essas interações, né?
Então, esse aqui é um exemplo de um estudo que a gente fez, que saiu poucos meses atrás, em setembro, tá? Em que a gente utilizou dados de coleções científicas, né, de mais de 8.000 espécimes, né, que estavam depositados em mais de 61 coleções científicas pelo planeta, né, e aí cobriam aí 40 espécies de serpentes e de anfisbenas, que também são conhecidas como cobras de duas cabeças. Tá? E a intenção nossa aqui era tentar entender, tá, quais seriam os fatores biológicos ou ambientais que aumentavam, né, a pressão de predação, a chance de um desses animais perderem o rabo ou não. Tá? Então, aqui tem um mapa, só para vocês terem uma dimensão, de onde esses indivíduos tinham sido coletados, tá, gente? Então, eu foquei aqui só na América do Sul, né, mas tinha também um pouco de cobertura aí para a Europa, para a África, né? Mas junto com cada um desses pontinhos, tá, a gente tem a informação, né? Aqui os pontinhos eles estão mostrando, gente, né? Se são círculos fechados, era indivíduo que tinha a cauda amputada, né? E os X são os indivíduos que não tinham cicatrizes na cauda, né? Então, além dessa informação de com ou sem cicatriz, né, a gente tinha aí informação da espécie, temperatura, precipitação, bioma, se era uma área tropical ou temperada, né, tamanho do corpo, idade, sexo, microhábitat, se o indivíduo, né, é de uma espécie que usa a vegetação mais alta, né, uma espécie arbórea, uma espécie terrestre, fossorial, e o período de atividade, né, se é uma espécie tipicamente diurna, noturna ou ambos, tá? Então, com base nessas informações, a gente, né, pode rodar alguns modelos para tentar entender o que aumenta ou diminui as chances de predação. Tá? As chances, na verdade, né, da perda de cauda, né, sendo que essa perda de cauda é um indicativo de predação. Então, o tamanho do corpo, né, a gente percebeu que teve aí os maiores indivíduos, né, em comparação com os menores, tinham quase 300% a mais de chance de terem uma amputação evidente, né? Então, quanto maior o indivíduo, mais chances de ser predado. Sexo, né? Então, foi uma questão surpreendente aqui, a gente achou interessante, né? As fêmeas sofrem mais amputação da cauda, pelo menos aí nas serpentes e nas anfisbenas, do que os machos, tá? E uma possibilidade aqui da explicação é que nos machos, né, o órgão copulatório, chama hemipênis, ele fica alojado dentro da cauda. Tá? Então, ao deixar a cauda ser amputada, ele pode estar perdendo muito mais do que só um pedacinho de cauda, né? Ele perde a chance de se reproduzir. Então, pode ser que seja um comportamento bem menos aceitável para os indivíduos machos do que para as fêmeas, né? Que elas liberam um pedaço da cauda e fogem dos predadores. Aí aqui a temperatura, né, que faz a nossa conexão com dados climáticos, né? Então, áreas mais quentes têm mais predação, né? Tem mais chances dos indivíduos terem perdido a cauda, né? 122% a mais de chances de predação do que em relação aos indivíduos coletados nas áreas mais frias, tá? Outra questão interessante foi o microhabitat, que a gente observava que os bichos que ficavam no alto das árvores eram muito mais atacados do que os espécimes que vivem tipicamente em ambientes terrestres, né, no nível do chão ou fossoriais. Tá? E período de atividade, né? Espécies que são ativas durante o dia, né, são mais atacadas do que indivíduos, né, que são ativos principalmente durante a noite. Né? Então, isso aqui é um exemplo, tá, gente, para mostrar conhecimento de história natural que a gente consegue desvendar olhando para a coleção, né? E entendendo aqui o efeito de características do ambiente. Tá? E a gente pode pensar, se num planeta, né, que vai ficar mais quente no futuro, né, o que pode acontecer com essa pressão de predação? Né? Ela pode vir a aumentar, tá? Principalmente nas áreas que estão com as maiores mudanças previstas. Né? Outras variáveis que a gente investigou, por exemplo, a precipitação, ela não teve grande importância para detectar essa pressão de predação aqui. Tá? Esse é um exemplo com répteis, tá? Mas tem outros estudos, né, publicados, por exemplo, esse aqui eu adorei o título, né, falando que se o word está warmier, warm em inglês, né, gente, é um trocadilho com warm, que é quente, versus verminoso, né? Então, aí, se o mundo está mais verminoso do que ele costumava ser, né, então é um estudo que pega vários indivíduos de coleção para investigar a taxa de parasitismo, né, quão presente são os parasitas dentro dos espécimes preservados. Né? Quando a gente preserva o espécime,
muitas vezes vai junto com os parasitas dentro, né? Então você pode ir lá na coleção, pegar os espécimes que foram coletados há décadas passadas e entender se tinha parasita dentro deles ou não e comparar com espécimes coletados mais recentemente, né? Então você consegue desvendar esse tipo de questão, né? Outros trabalhos, eles buscam investigar herbivoria, tá? Então aqui, por exemplo, essa outra publicação que eu trouxe aqui era só para ilustrar, tá, gente? Então quem tiver interesse de buscar, quem não trabalha com serpentes, com anfíbios, com répteis, né, pode também fazer esse tipo de estudo. Então, quem trabalha aqui com botânica, né, com os herbários, né, faz uma investigação sobre taxa de herbivoria nas exicatas, né, pegam várias amostras, né, para tentar identificar essas marcas de ataque na vegetação e comparar, né, com características de onde as amostras foram coletadas ou com características de possíveis herbívoros que vivem em conjunto com essas espécies, né? Passando adiante, entender aqui sobre como o clima afeta a fenologia das espécies, tá? Tem uma animação aqui para vocês observarem, tá, gente? Então, esse gráfico está mostrando para a gente como era o clima desde 1850, tá? Ele vai chegar até a data de 2022. Tá? Então, a gente vai percebendo aí a temperatura média mensal ao longo do tempo. O que está acontecendo com ela? A temperatura do planeta, tá, gente? De 1850 para cá. Né? A gente já está vendo aí, está ficando cada vez maior, tá? Então, quanto mais aberto o círculo, mais aquecimento a gente observa, tá? E lá no topo do gráfico está marcando aquecimento de 1 grau, tá? Em relação à era pré-industrial, tá? Esse período de 1850. Né? Então, como que era o clima da Terra naquela época e como é o clima da Terra hoje. Tá? Então, a gente já aqueceu o planeta aproximadamente por volta de 1 grau. Tá? Isso é chamada da espiral climática. Então, quando a animação virar, vocês vão ver, né, o que está acontecendo com a temperatura do planeta ao longo dos anos. Tá? Então, isso aqui indica para a gente, né, o que já aconteceu. E agora, uma animação um pouco mais rápida vai mostrar o que vai acontecer até 2100. Tá? Isso aqui é num cenário mais pessimista, de projeção de mudanças climáticas, mas é o cenário que a gente está. Tá? A gente não está seguindo o caminho otimista no momento, não. Né? Teve a COP27 e os acordos estão muito só no papel, não estão chegando na prática. Né? Então, aqui está mostrando que o aquecimento global pode atingir até 5 graus Celsius até em 2100. Tá? Então, essas alterações de temperatura ao longo do tempo, isso também, né, tem um impacto em cima da atividade das espécies. Tá? Então, tem estudos, por exemplo, que vão conseguir utilizar coleções científicas para identificar o tempo de floração ou frutificação, às vezes, tá, de várias espécies vegetais. Tá? Então, a gente percebe aqui por esse estudo que saiu recentemente, ele fez uma revisão, né, usando vários dados de coleção e viu que espécies do hemisfério norte, tá, a grande maioria delas está avançando o período de floração. Tá? Então, a primavera está acontecendo cada vez mais cedo lá no hemisfério norte. Né? E no hemisfério sul, a tendência é um pouco menor, né, porque o impacto climático está sendo maior lá com essas espécies do hemisfério norte. E lá também tem mais sazonalidade. Né? Mas existem outras espécies que atrasam, tá, a floração. Né? Então, isso pode quebrar a sincronia que existe entre, né, às vezes, indivíduos que são polinizadores e as plantas que esses indivíduos polinizam. Né? Então, tem várias interações bióticas que podem ser quebradas por causa dessas alterações de fenologia. Né? Aqui embaixo é um outro exemplo de como usar coleções científicas para detectar tendências na variação populacional, tá? Aqui de insetos. Tá? Então, utilizando a quantidade de indivíduos coletados ao longo do tempo para tentar entender picos de abundância, né? Alguns bursts, né, de crescimento populacional para alguns grupos de organismos. Tá? Todas essas análises, gente, né, elas têm várias formas de você controlar diferenças de esforço amostral, né, diferenças de representatividade das espécies. Tá? Então, aqui é só uma ilustração. Né? Mas aqui eu estou repetindo, né, o dos vermes, tá? Que eu já falei, e aqui tem um outro estudo que mostra como a gente avalia tendências
na mudança do tamanho de corpo das espécies. Né? Então, nesse caso aqui era com roedores, tá? Um estudo de casos com roedores, que eles pegaram várias espécies e foram avaliar aonde que estava havendo uma redução ou não do tamanho de corpo. Né? Então, espécimes que estão ficando menores, né? Seja porque estão se alimentando menos, né? Os indivíduos maiores estão sendo atacados preferencialmente, né? Então estão sobrevivendo os pequenos. Tá? Então, existem impactos que a gente está observando ao longo do tempo. Tá? Então, nesse caso aqui, tinha quase metade, 46% das espécies analisadas, os ratinhos aqui estavam encolhendo ao longo do tempo, estavam ficando cada vez menores. Tá? E agora aqui um exemplo de um estudo que eu pude participar, que está em andamento, na verdade. Tá? A gente tentar entender quando que a espécie está on. Né? Então, para cada espécime em coleção científica, né, você tem a data de coleta. E essa data ela pode revelar a atividade sazonal da espécie. Tá? Então, você tem, né, se a espécie está em atividade, existe uma chance dela ser coletada. Se ela não está em atividade, ela não vai ser coletada. Tá? Então, você pode complementar, né, esses registros de atividade também com dados de ciência cidadã. Né? Então, para alguns grupos, né, tem aplicativos, sites de observação que você pode tentar acompanhar, né, e entender a abundância de registros ao longo do tempo. Tá? E aqui um exemplo que eu vou falar para vocês é de um estudo com espécimes preservados de 21 espécies de serpentes da Mata Atlântica. Né? E aí foram analisados os momentos de registro, né, dessas espécies ao longo de 12 anos. Tá? Então, o que a gente observou? Tá? O pico de atividades ele está ocorrendo mais cedo ao longo dos anos. Tá? Esse gráfico que está sendo mostrado na parte inferior da tela está mostrando aí os dados acumulados. Tá? Esses pontinhos circulares estão mostrando a abundância de registros ao longo do tempo, tá? Então, a abundância de registros ao longo do ano, aqui para todos os anos somados, tá? Mas aí, a gente percebeu nesse estudo, né, utiliza umas análises de estatística circular, que o pico de atividade está ficando cada vez mais cedo ao longo dos anos. Então, para essas serpentes, né, aqui de Mata Atlântica, numa região no sudeste de Minas Gerais, a gente vê que a primavera também está chegando mais cedo para essas serpentes. E a gente fez um estudo com serpentes venenosas e com espécies que eram, né, serpentes peçonhentas, tá, gente? Na verdade, não é venenosas o termo, peçonhentas, e serpentes que não são peçonhentas, tá? E esse padrão, ele não teve uma relação com as variações de temperatura, mas teve uma relação com a umidade relativa, tá? Então, quanto maior foi a umidade relativa, né, maior foi o pico de atividade, o deslocamento no pico de atividade dessas espécies ao longo do tempo. Tá? Então a gente percebeu que para espécies venenosas esse pico ficou ali por volta de fevereiro, é onde essa setinha está apontando, tá, gente? Então o pico fica por volta de fevereiro e para espécies não venenosas, não peçonhentas, né, o pico está ali por volta do final de dezembro. Né? Então a gente vê que as peçonhentas preferem o carnaval aí, enquanto que as não peçonhentas estão mais para o Natal. Né? E aí isso está mostrando, né, por exemplo, períodos do ano em que podem ter mais acidentes ofídicos, né? E que se isso pode ser alterado diante dessas mudanças de precipitação, né? Como esse padrão segue a variação da umidade relativa, né? Então, mudanças no regime de chuva vão mudar aí o padrão de atividade desses organismos, tá? Então, esse é um estudo que está em fase final de preparação. E aqui um outro exemplo, para finalizar, tá? Sobre mudanças na geografia das espécies, como que a gente consegue entender variação frente ao clima, frente à emergência climática. Na semana passada a gente teve a COP27, tá? Então teve o Antônio Guterres, que era o presidente lá da ONU, falando que o mundo está numa highway to climate hell. Né? Então aqui, parafraseando aí, uma paródia com o AC/DC, né? Então a gente está numa autoestrada para o inferno climático, tá, gente? Então, o caminho que a gente está pegando é esse caminho da direita aí do gráfico, tá? Subindo acelerado, né? E se a gente passar o alto do precipício, o alto da montanha, a gente cai num precipício climático aí. E é bem difícil reverter o que vem em seguida. Né? Então, vamos ver se os países se acertam, né? Mas, né, como que as coleções científicas entram aqui? Né? Existem técnicas hoje de modelagem que permitem a gente utilizar os dados de ocorrência das espécies. Então, para cada indivíduo que está na coleção, você consegue, né, obter ali a coordenada geográfica e entender onde essa espécie está distribuída. Aí você constrói associações, tá, com base nesses registros,
Você constrói associações de ocorrência da espécie com características climáticas, com dados de temperatura, de sazonalidade, de precipitação, tá? Uma vez que essas associações são modeladas, né, conhecidas, a gente consegue fazer uma previsão de onde a espécie está presente, né, num espaço contínuo, tá? Então você tem um mapa mais contínuo e você entende aonde que essa espécie está presente, tá? Se a gente troca, né, nesse modelo, esses dados climáticos, a gente coloca, ao invés de colocar os dados climáticos do presente, a gente coloca os dados climáticos do futuro, né, a gente prevê qual seria a distribuição geográfica da espécie no futuro, tá? E a gente fez esse estudo, né, junto com alguns alunos da UFPB, fizemos esse estudo para as plantas da caatinga, tá? Para mamíferos, os mamíferos terrestres, tá? Pequenos, médios e grandes, e para serpentes, tá? Da caatinga. E o que a gente observa? Aqui, gente, esses gráficos em barras estão mostrando em azul escuro a proporção de espécies do total investigado, tá? Então, no eixo X aí vocês veem que vão de 0 a 100. Então, a proporção de espécies que vai ter uma contração de áreas climaticamente adequadas, né? É uma contração de mais de 50% na área climaticamente adequada atual. Tá? Então, se hoje a espécie ocorre em 100 km², né, tem 100 km² de área climaticamente adequada, no futuro vai ficar para menos de 50. Tá? Então, essa contração de 50%, pelo menos. Né? Em azul claro, contração de menos de 50%, tá? Então é até 50%. Tá? E em vermelho, a gente tem aí espécies que vão ter expansão, tá? Vão ganhar áreas climaticamente adequadas no futuro. Né? Então, o padrão que a gente observa, a análise foi feita aí levando em consideração, né, vegetação herbácea, vegetação arbórea, tá? E diferentes cenários climáticos também, tá? Mas, de um modo geral, o que a gente vê é a predominância de tons azuis aí, né? Seja o azul claro ou azul escuro. Então, a grande maioria das espécies, ela vai enfrentar uma redução, né, de hábitats no futuro, tá? As plantas de distribuição restrita, nesse caso aqui, elas vão ser as mais afetadas. Então, as espécies que hoje, né, ocorrem em poucas regiões são as mais susceptíveis, né, para esse tipo de efeito. Entre os mamíferos, a gente percebe que os pequenos mamíferos tendem a ser mais afetados do que os grandes mamíferos, né, que geralmente eles têm capacidades maiores de deslocamento, de migração. Tá? E entre as espécies aí que estão sendo beneficiadas, né, a gente observa herbáceas e alguns grandes mamíferos. Tá? Então, isso aqui é uma visão do que pode acontecer a nível de espécie. Tá? Mas a gente também pode agrupar essas consequências a nível da paisagem, a nível das comunidades. Tá? Então, essa contração de áreas climaticamente adequadas para a grande maioria das espécies, né, está levando a uma perda de espécies. E isso pode conduzir o planeta a uma simplificação. Né? A gente fala que é uma homogeneização biótica, né? Como se ficasse tudo mais homogêneo em termos de composição de espécies. Tá? É você pegar a biota do planeta e bater aí num liquidificador. Vai ficar tudo uma sopinha de espécies iguais. Tá? E como que a gente observa isso na paisagem? Aqui uns mapinhas da Caatinga mostrando para a gente. Em azul, tá, gente? As tonalidades, quanto mais azul escuro, mais perda de espécies a gente está observando em relação ao que é conhecido para o tempo presente. Tá? Então, para plantas, tem locais que vão perder aí quase 800 espécies. Né? Para mamíferos, tem uma perda aí de pouco mais de 20 espécies, para serpentes também. Né? Mas para plantas aqui, a gente está falando de 3.000 espécies que foram investigadas. Né? Mamíferos foram investigadas cerca de 100 espécies e em serpentes foram aproximadamente 200. Tá? Então, a gente vê que existe uma perda de espécies muito acentuada, prevista para regiões da Caatinga, especialmente nas regiões de baixada, tá? Nas regiões mais de alta elevação, né, a gente pode ter um impacto menor dessa perda de espécies ou até mesmo um ganho. Quando a gente analisa os processos de simplificação, eles têm um padrão bem mais complexo. Né? Essa coisa do vermelho e do azul estão misturados aí. Né? Mas, de um modo geral, a gente vê mais homogeneização em áreas de baixada, tá? Então, áreas que são de baixa altitude são mais sujeitas a terem essa biodiversidade homogeneizada do que as áreas de elevação, tá? No bioma da Caatinga. Tá? Um dado interessante aqui, que a gente foi avaliar a diferença que isso daria com relação à estrutura da vegetação. Tá? Então, a gente separou as espécies que foram modeladas em espécies arbóreas e espécies herbáceas e foi ver como que esse padrão poderia alterar no futuro. Tá? Então, nesse mapa da esquerda, quanto mais verde,
né, maior a predominância de espécies arbóreas. E quanto mais claro os tons, né, que estão ali sendo mostrados no mapa, maior a presença de espécies raras, tá? Então, os tons de verde claro, estão ali principalmente na Chapada Diamantina, né, mostram que tem muita predominância de espécies raras, tá? E espécies arbóreas, né, que são raras, tá? E quando a gente projeta as mudanças para o futuro, o que a gente está vendo é o que está mostrando no gráfico da direita, tá? A mudança relativa em relação ao mapa da esquerda, né? Então, as áreas que estão com tons de laranja são áreas que vão perder vegetação arbórea, tá? Então, áreas que estão previstas, né? Isso é uma projeção. Então, elas vão ficar com uma predominância de espécies herbáceas, tá? Nessas áreas que estão em laranja. É quase o mapa inteiro, né? A gente não tem quase nada de tons de verde mesmo nesse mapa, tá? Então, é uma consequência bem preocupante, tá? Para a vegetação da caatinga. Tá? Esse foi um exemplo que eu falei para vocês utilizando dados de coleção para prever, projetar impactos do clima. Mas os dados de coleção, eles podem indicar quais os impactos já foram observados também, tá? Então, a gente tem aí exemplos de estudo, né, coleções que têm, né, espécimes centenários, tá? Então, você pode ver qual era a distribuição geográfica de uma espécie com base no que foi coletado dela há 100 anos atrás e o que está sendo coletado hoje, tá? Então, tem técnicas que te permitem detectar esses deslocamentos na distribuição geográfica, tá? Então, espécies que estão tendo o centroide ali, né, o miolinho da distribuição geográfica, está se deslocando ao norte, ao sul, enfim, seguindo alguma tendência junto com as mudanças climáticas, tá? Então, você também consegue projetar desvios populacionais ao longo do tempo, né? Então, aqui estão 2 estudos que mostram algumas técnicas de como a gente usa coleção científica para detectar mudanças na distribuição geográfica das espécies, tá? Então, aqui foram 3, né, exemplos de estudos que a gente pode fazer com coleções científicas, né? Eu espero que tenha sido aí um pouquinho esclarecedor para vocês, né? Chegando ao fim aqui da palestra, eu queria aproveitar para agradecer, tá? De novo aí ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, né? O Centro de Ciências Agrárias, o UFPB, por organizarem o evento, né? Com certeza a gente tem que agradecer aos curadores, aos técnicos e todas as pessoas que cuidam, né, das coleções científicas, dessas bibliotecas da vida, tá? E meus agradecimentos também aos colaboradores, tá, gente? Uma coisa legal de você trabalhar com dados de coleção é que é algo que você precisa fazer em time, tá? Então, aquele estudo lá inicial com mais de 8.000 espécimes, o outro estudo com as serpentes, com a fenologia das serpentes, tudo isso envolve muitas pessoas, né? Investigando, analisando os espécimes. Então, aqui não vou dar para falar o nome de todo mundo, mas ficam meus agradecimentos a todos os colaboradores que têm atuado junto comigo nesses trabalhos, tá? E também aí as instituições financiadoras dessas pesquisas, tá? Então, a CAPES, FAPESP, CNPq, Fundec, que é lá do Mato Grosso do Sul, e algumas coleções científicas que forneceram apoio para alguns dos colaboradores no decorrer desses estudos, tá? O American Museum, lá dos Estados Unidos, de Nova York, o Smithsonian e o Field Museum, certo? Era isso que eu tinha para falar.